Que a paz do Mestre Jesus esteja conosco. É um grande prazer estar com os amigos do Ermelinda Lopes, nesse momento de estudo, que possamos aproveitar a oportunidade de reencontro e aprendermos um pouco mais sobre os ensinamentos dos Espíritos e a mensagem do Mestre Jesus, à luz do Evangelho segundo o Espiritismo. Antes de mais nada, gostaríamos de realizar uma prece de abertura dos trabalhos. Mestre Jesus, amigo de todas as horas, amigos espirituais que nos acompanham na casa de Ermelinda Lopes, te rogamos, Senhor, a tua presença e dos benfeitores amigos, para que possamos, unidos em pensamentos, realizar mais essa tarde, noite de estudos. Permanece conosco, hoje e sempre. Assim seja. Pois bem, amigos, primeiramente, queria externar minha alegria, minha felicidade de estar mais uma vez com vocês, mesmo que à distância, no ambiente virtual, mas não deixa de ser uma presença. E fiquei muito feliz com o convite, porque a gente sempre deixa um pedacinho de nós por onde quer que nós passemos. E, sem dúvida alguma, o Ermelinda Lopes deixou muito em mim. O item que nós vamos estudar hoje é o item 19 do capítulo 3º do Evangelho segundo o Espiritismo, Há muitas moradas na casa de meu pai. Esse capítulo ele é incrível porque fala, à luz do Evangelho, de um dos pilares da doutrina espírita. Nós costumamos, ao estudar o ESD, estudo sistematizado, dividir, o estudo do ESD em módulos de estudo. E esses módulos são divididos de acordo com esses pilares de estudo da doutrina espírita. Quais sejam? O estudo de Deus, o estudo da imortalidade da alma, o estudo da comunicabilidade entre os planos material e físico, o estudo da reencarnação e, por fim, o estudo da pluralidade dos mundos habitados. E esse capítulo específico, Há muitas moradas na casa do meu pai, ele nos remete a esse estudo propriamente dito da pluralidade dos mundos habitados. Partimos, na doutrina espírita, da premissa de que nós não estamos sós no universo. O universo, como nós bem sabemos através do estudo da astronomia, ele é aparentemente infinito. Ou seja, ele não tem dimensão na questão do espaço. Ou seja, para onde quer que nós formos, partindo de um ponto dentro do universo, nós caminharemos séculos e séculos à velocidade da luz e não chegaremos ao termo desse espaço. O universo, ele é um espaço onde se encontram diversos elementos que o constituem. São galáxias, dentro dessas galáxias tem estrelas, ao redor dessas estrelas planetas, ao redor desses planetas satélites. Enfim, são infinitos os números de astros e estrelas que compõem o firmamento. E nós, aqui na Terra, somos mais um dentro dessa infinitude de elementos no universo. Sendo que esse pequeno planeta, que nós chamamos Terra, ele também é um universo. Porque habitam nele
desde princípios espirituais ainda estagiando no estágio mineral, até princípios espirituais que já envergam a carcaça de um ser humano, ou seja, nós. Então, nesse leque imenso da escala evolutiva, existem os nossos irmãos e irmãs de outras espécies, e nós, na cadeia evolutiva espiritual, somos, segundo os espíritos, os seres mais evoluídos nesse orbe. Ou seja, a condição humana é, veja só que coisa, o suprassumo da condição evolutiva no nosso planeta. Eu acho engraçado que tem uma passagem em um dos livros de Chico Xavier, um conto, né? Que ele fala da visita de 2 anjos aqui na Terra. E eles ficaram um bom tempo passando nos lugarejos, nas cidades. E certa hora eles pararam no campo de uma fazenda onde se encontrava um agricultor e estava utilizando um animal de tração para fazer o arado da terra. E o arado, quando parava, ele metia o chicote no boi que estava puxando o arado e xingava o boi e gritava com aquele boi, e o boi trabalhando, fazendo o seu trabalho. Eles observaram também que nessa fazenda todos os animais eram, de certo modo, os responsáveis por manter a atividade daquele local. As galinhas pondo ovos, a vaca dando leite, até o cachorro ajudando na questão da segurança da casa. E esses anjos, esses visitantes de outras estrelas, ao retornarem ao seu local de origem, foram questionados por seus pares como foi a visita na Terra. E eles responderam que achou incrível porque aqui existiam seres tão evoluídos, e passaram a exemplificar a paciência do boi, a perseverança do cachorro, a solidariedade da vaca, ou seja, as virtudes dos animais. E destacaram que existia apenas um, que era muito atrasado e se utilizavam da violência para impor sua vontade. E, segundo aqueles seres de outras estrelas, o homem era o ser menos evoluído da Terra. É uma fábula que Chico Xavier conta em um dos seus livros, os diversos livros que ele psicografava, mas que ilustra bem a ideia de que existe sim uma escala evolutiva no sentido da inteligência, no sentido de que a gente passa de um estágio mais primitivo para um estágio mais evoluído, no sentido de que a gente possa desenvolver todas as potencialidades da alma. E chegando na condição humana, nós percebemos que existe muito ainda a evoluir, muito ainda a aprender. E isso é o que nos faz dar sentido, ter objetivo na vida. Não ficarmos estagnados, sempre vai ter algo a aprender. Então o item 19 fala sobre essa progressão dos mundos. Ele inicia o item falando o seguinte: o progresso é uma das leis da natureza, ou seja, uma lei moral. Todos os seres da criação, animados e inanimados, estão submetidos a ele, pela bondade de Deus, que deseja que tudo se engrandeça e prospere. A própria destruição, que parece aos homens o termo das coisas, é apenas um meio de se chegar pela transformação a um estado mais perfeito, visto que tudo morre para renascer e nada sofre o aniquilamento. A doutrina espírita nos dá uma perspectiva bem diferente daquela que a gente costuma ver e ouvir enquanto
no meio cotidiano, no senso comum, onde nós percebemos que a destruição é ruim, onde ela vai trazer sofrimento e dor. Na perspectiva espírita, a destruição é apenas um meio de se chegar, através da transformação, a um estado mais perfeito. Desse modo, nós começamos a compreender melhor a função ou a grandeza da dor em nosso processo de evolução, de progresso. E continua o item 19. Ao mesmo tempo que os seres vivos progridem moralmente, os mundos que eles habitam progridem materialmente. Quem pudesse acompanhar um mundo em suas diversas fases, desde o instante em que se aglomeraram os primeiros átomos destinados a constituí-lo, vê-lo-ia percorrer uma escala incessantemente progressiva, mas de degraus imperceptíveis para cada geração, e a oferecer aos seus habitantes uma morada cada vez mais agradável, à medida que eles próprios avançam na estrada do progresso. Marcham assim, paralelamente, o progresso do homem, o dos animais, seus auxiliares, o dos vegetais e o da habitação, porque nada permanece estacionário na natureza. E aí o Espírito enaltece essa passagem da lei do progresso, falando assim: quão grandiosa e digna é essa ideia da majestade do Criador, onde, na perspectiva espiritual, as coisas ruins, as coisas que nós não gostamos, elas nada mais são do que uma alavanca para o nosso crescimento. Quanto, ao contrário, é mesquinha e indigna do seu poder, a que concentra sua solicitude e sua providência no imperceptível grão de areia que é a terra, e restringe a humanidade aos poucos homens que a habitam. Ou seja, mais uma vez, os espíritos nos colocando no nosso devido lugar, nos trazendo a ideia de que nós somos apenas um grão de areia nesse universo de Deus, para que não nos sintamos melhores do que os outros seres que aqui habitam também o planeta. Então, segundo essa lei, a Terra esteve material e moralmente num estado inferior ao que hoje se acha, e atingirá, sob esse duplo aspecto, material e moralmente, um grau mais elevado. Ou seja, isso é apenas uma consequência natural da lei de progresso. Ou seja, hoje nós somos melhores que ontem e amanhã seremos melhores que hoje. Nada estaciona para sempre e nós nunca evoluímos, ou seja, nunca regredimos na escala moral, na escala espiritual. Óbvio que a gente faz as nossas escolhas e essas escolhas vão fazer que nós retardemos ou avancemos mais ou menos rápido de acordo com essas escolhas que nós fazemos. Mas todas elas terão consequências. E essas consequências, à medida que fazemos escolhas equivocadas, serão naturalmente geratriz ou o embrião de mais sofrimentos e dores, que nada mais é do que o aprendizado chegando através desse professor chamado dor. Então percebam que tem uma canção de um grupo chamado Arte Nascente que fala assim que as razões elevadas da dor. Essa dor ela vai fazer com que nós possamos modificar o nosso modo de agir, transformar os nossos hábitos. Então, todas as vezes que nós sofremos, nós passamos a reflexionar, a pensar, a exercitar
e ver como poderíamos fazer diferente para que não volte a sofrer. Nós não somos diferentes dos animais nesse sentido. Desde os nossos antepassados até os seres mais primitivos, existem dois móveis principais para as ações dos seres aqui na Terra. Um é que nós sempre procuramos fugir da dor. Ou seja, ao fugir do sofrimento causado pela dor, nós procuramos melhorar o ambiente em que nós vivemos, trazendo água, aquecendo as nossas comidas, nos protegendo do frio ou do calor. E isso foi e sempre será o móvel das transformações do mundo. Ou seja, se não fosse esses sofrimentos ambientais, não estaríamos progredindo intelectualmente. E o outro móvel principal que nos carrega e nos leva na evolução é a procura do prazer. Ou seja, nós nos aproximamos daquilo que nos dá alegria, que nos provoca sentimento de bem-estar. E isso também é um dos móveis do progresso da humanidade. Então, ao fugirmos da dor e do sofrimento, nós vamos procurando meios de não sofrer mais, óbvio. E isso faz com que nós exercitemos a nossa inteligência. Do mesmo modo, ao ver o sofrimento de outros, nós também estamos exercitando a solidariedade, a fraternidade. Enfim, todas as virtudes que ainda estão latentes ou ainda embrionárias em nós. Vamos dar um exemplo claro que nós todos como humanidade estamos passando, que é a pandemia do coronavírus, e a gente percebe que o que pode ser aproveitado disso tudo? Para que serve isso? Quais são as intenções da providência divina para que permita uma pandemia que já beira 500 mil de mortos? O que isso nos elevará como humanidade? Esse é um questionamento válido. E ao nos debruçarmos sobre o estudo da doutrina espírita, a gente vai entendendo que, além de destruição, existem as catástrofes naturais. E as catástrofes naturais sempre foram, na história da humanidade, as alavancas do progresso. Então, dentro dessas catástrofes naturais, o próprio Kardec elenca a peste, ou seja, as doenças que dizimam civilizações inteiras. E sempre ocorreram de todas as épocas da humanidade. Nós estamos só participando, como coletividade, de mais um avanço progressivo da humanidade. É difícil compreender quando não temos essa visão macro, ou seja, essa visão espiritual, que abarca não só o momento atual, mas o antes e o porvir, entendendo que o sofrimento de agora é uma necessidade evolutiva da humanidade como uma coletividade. E os Espíritos concluem aqui no capítulo 3º, no item 19 do Evangelho, falando o seguinte: ela, a Terra, chegou a um dos seus períodos de transformação, em que, de mundo expiatório, tornar-se-á mundo regenerador. Ou seja, não só nesse trecho do Evangelho, mas em diversas outras literaturas da codificação e das obras complementares, nós somos alertados pelos Espíritos que estamos sim passando por uma transição. Quando ela se encerrará, não sabemos. Mas o importante é saber que não durará para sempre. Ao chegarmos num planeta regenerado, vai existir ainda a dor, mas não tanto quanto um plano de provas e expiações.
Os seres que habitam o mundo regenerado compreenderão as razões elevadas da dor, não maldizendo o Criador pelos males que o afligem, e procurando interpretá-los e combatê-los para o seu progresso, adiantamento e ajuda mútua entre os seres que estão passando pelo planeta regenerado. Ainda aqui, no mundo de provas e expiações, temos essa confusão de ideias, essa confusão de interpretações, e faz com que as pessoas não pensem de forma homogênea. E é assim mesmo, não é para que todos nós sejamos como robôs pensando igual, mas que ao exercitar em diferentes situações a mesma prova, nós vamos construindo essa coletividade, essa humanidade que vai emergir do mundo de transição melhorada. Não é fácil compreender e nem vivenciar, mas, segundo os Espíritos, ao final seremos melhores como humanidade também. E finaliza o item da seguinte forma: os homens então serão felizes na terra, porque nela reinará a lei de Deus. Santo Agostinho, Paris, 1862. Esse item do Evangelho, ele nos dá um conforto, uma esperança, nos exortando a continuarmos firmes nos embates da vida cotidiana, não esquecendo que esses embates, esses sofrimentos, eles são o móvel da nossa evolução. Nós percebemos os problemas da vida com outros olhos. Começamos a compreender que eles são necessários para a nossa evolução, não maldizemos mais ao Criador e procuramos saídas para esses problemas. E desse modo exercitando todas as nossas potencialidades como espíritos imortais que somos. Tem uma música muito conhecida da década de 80, chamada Tempos Modernos, de Lulu Santos, e a letra dela diz mais ou menos assim: eu vejo a vida melhor no futuro, eu vejo isso por cima de um muro de hipocrisia que insiste em nos odiar. Eu vejo a vida mais clara e farta, repleta de toda satisfação, que se tem direito do firmamento ao chão. Tem um parágrafo ou uma estrofe da letra que fala: eu vejo um novo começo de era, de gente fina, elegante e sincera, com habilidades para dizer mais sim do que não, não, não. Hoje o tempo voa, amor. E continua. A canção nos remete a essa ideia de esperança, de fé no futuro, que o amanhã será melhor do que o hoje. E os Espíritos nos falam sempre e nos alertam que a condição da felicidade, ela se baseia em duas situações. E uma delas é a situação moral. Para nós alcançarmos a felicidade no quesito moral, basta para isso que nós tenhamos fé no futuro. E a segunda condição é a consciência tranquila. Se nós conseguirmos atender esses dois requisitos, nós alcançaremos a felicidade possível nesse plano. Porque compreendemos que as dores são passageiras e colocamos a nossa fé no futuro, ou seja, no porvir. Se estamos sofrendo hoje é porque estamos expurgando o mal do passado que nós praticamos e exercitando para um futuro melhor. E a consciência tranquila nada mais é do que você ter o sentimento do dever cumprido, ou seja, fazer todo o bem que pode, que está ao seu alcance,
dentro das tuas possibilidades. Não estamos falando de perfeição, estamos falando de possibilidade. O que nós podemos fazer no agora, no aqui. Então é isso, meus amigos. Estamos encerrando aqui o estudo do capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 19, a progressão dos mundos. E mais uma vez agradecendo a oportunidade de estar mais uma vez juntos com vocês no Ermelinda Lopes. Vamos encerrar com uma prece, agradecendo a Deus, nosso Pai Criador, a oportunidade do trabalho, do recomeço, da prova e da expiação. Sabedores que somos agora, através da doutrina dos Espíritos, que nada é por acaso, que cada problema, cada pedra no caminho é para o nosso adiantamento. Ao tropeçarmos, estaremos indo para a frente, conquistando a nossa evolução e a nossa felicidade. Esteja conosco, Pai, por todo o caminho. Que assim seja.